Glória a Deus. Cumprimento, irmão, com a paz do Senhor. Amém? Amém. Hoje a gente vem aqui gravando esse vídeo, trazendo uma palavra para os irmãos, para que possa edificar a vida dos irmãos. E só que antes da palavra, a gente vai cantar um louvor juntos. Peço que os irmãos adorem aí na sua casa, glorifique o nome do Senhor, porque aqui a honra, a glória, o louvor e a adoração é para Ele. Amém? Glória a Vamos Deus. adorar Aleluia. o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mesmo na tribulação, posso não ver tua mão, mas sei que posso confiar. Em Deus eu posso descansar, mesmo vendo tudo se acabar. Sei que nada vai me faltar. Lá do alto vem a provisão. O meu milagre está em tuas mãos. Olharei para o alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Olharei para o céu, de onde vem a bênção. Terei um testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. Glória a Deus. E quando a Aleluia, Jesus. força se esgotar, Oh, glória a Deus. e tudo em mim desmoronar, Aleluia, Jesus. então olharei pra Louvado seja ti, Deus. confiarei Toda honra, toda no glória, teu amor. todo louvor e adoração é para ti, ó Pai. E quando Aleluia, o vento Jesus. então soprar, Glória a Deus. eu sei que em ti vou me firmar. Oh, glória. Então olharei pra Aleluia, ti Pai. e pras promessas que Louvado fez seja a Deus. mim. Forte. Pra mim, olharei pro alto, Glória a Deus. de onde vem socorro, e é firme na rocha Aleluia. que eu terei vitória. Oh, glória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção. Terei um testemunho. Aleluia. E contarei ao mundo que tu és meu Deus. Aleluia, Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Assim a gente vai orar e para poder dar início à palavra, e que essa palavra possa edificar a vida dos irmãos, possa fazer a Amém. Glória a diferença Deus. na vida dos irmãos, que os irmãos possam deixar o Espírito Santo ir trabalhando dentro do seu coração enquanto essa palavra vai ser ministrada através da vida do meu esposo, o diácono Vinícius. Amém? Aleluia. Vamos orar. Senhor, nosso Senhor Deus, amado, Deus de fiel poder e e glória, exaltado, grande de Deus de unção, Pai misericórdia amado, e de Pai poder. querido, vem, Senhor, essa Santo, noite, ó fiel Pai, e Pai exaltado, amado, Pai sim, meu querido, Pai. fala Vem, meu conosco Pai, fala através da Tua conosco, palavra, fala com teu Pai, povo, no fala, qual, meu Deus, Pai com a Tua amado, irá igreja, ver Pai, esse com quem vídeo, está meu Pai vindo, Pai, amado, esse fiel e vídeo, Pai, com quem exaltado. está olhando, Vai Pai de amado, encontro, Pai meu Pai querido, amado, Deus de santo e poder e fiel, nessa glória, noite, vai dando tirando os vitória. atrapalhos, vai Que esta tirando os palavra, meu Pai impedimentos, amado, Pai, venha ser joga como uma por terra espada a de dois fúria de gumes que Satanás, penetra, meu Pai Pai, amado, joga no por mais terra todo profundo da dardo alma, meu inflamado, Pai amado Pai, e em fiel, nome de que Jesus vai Cristo, Pai, transformando vida, Pai amado, Pai libertando querido, almas, Deus de meu Pai poder amado, e glória, quebrando correntes, entra, Pai, meu Pai com amado, providência, quebrando Pai, cadeias, meu Pai, visita, Pai nesta amado, Pai noite, querido, aquele vai que está visitando fraco, cada alma, Pai, vai visitando visita, cada Pai, aquele que coração, está vai quebrando, enfermo, vai Pai, desfazendo todo visita, mal Pai contra amado, essas Pai vidas, querido, ó aquele que Pai, está no sono santo, da fiel e indolência, Pai, exaltado, aquele que vai não tem mais despertando teu força, povo Pai, através desta Pai amado, Pai palavra, Pai, querido, eu vai te peço, visitando, Senhor, Pai, em nome grande de Deus de Jesus Cristo, misericórdia e de aleluia, poder, Deus, aleluia, glória seja santo, dado a Ti, fiel e Pai, exaltado, Pai eu te amado, Pai peço, querido, ó vai de Pai, encontro, Pai vai de amado, Pai encontro, Jesus, querido, fala cada conosco, pessoa, meu direciona Deus, o que teu está servo, meu vendo, Pai, Pai amado, Pai grandemente, meu querido, Pai amado, esse através vídeo, Pai dessa amado, Pai palavra, querido, que o Senhor venha usa ele com som tocar, e que ousadia venha em ser tua presença, ó impactado Pai, pelo Teu sim, poder, meu Pai que amado, venha ser eu te peço, impactado Senhor, pela fala Tua com o teu presença, povo, ó Pai, Pai amado, Pai direciona, meu Pai querido, amado, em nome de usa-me Jesus, como esta canal de palavra, bênção, Pai, que eu santo, venha ser fiel e instrumento nas exaltado, Tuas grande mãos, Deus Pai, de Pai amado, misericórdia e Pai de querido, que eu não poder, venha falar o que eu aleluia. quero, mas aquilo que o Sim, Senhor meu já Pai tem amado, em nome de preparado, Pai, Jesus, para santo, essa fiel e noite, Pai, exaltado. Pai amado, Pai querido, peço a Tua presença, Pai, Sim, meu vem Pai amado, em Espírito de
nome de Deus, Jesus, vai Senhor, inundando os porque de nós não corações, ó temos Pai, nada, mas vai é o Senhor que repreendendo, tem a Pai, toda a palavra da vida. tristeza, Pai, É o Senhor que vai tem a palavra que repreendendo, Pai, todo o liberta, que muda e desânimo, que Pai, transforma, vai Pai. repreendendo, Pai, Então vem toda a trazendo essa frieza, palavra Pai, pra nós Pai nessa amado, Pai noite, ó querido, Pai. vai Vem nos queimando, Pai, toda a alimentando, fúria meu de Pai amado, Satanás, fiel e joga exaltando por essa terra noite com a tua agora em nome palavra. de Sim, Jesus, meu Pai, Senhor, vai repreendendo Deus as de barreiras, poder e atrapalhas, glória, impedimentos, a Deus de fúria de unção, Satanás Deus nessa noite, tremendo, vai Pai. quebrando, Eu desfazendo, te jogando louvo, por terra Pai, todo o mal e em te nome de agradeço, Pai, Jesus. em nome Amém. de Jesus. Graças a Deus. Amém. Amém, irmãos. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Gostaria que os irmãos abrissem a vossa Bíblia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22 a seguir. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22 a seguir. A palavra do Senhor diz assim, o epígrafo da palavra fala, Jesus anda sobre o mar. No versículo 22, e logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou, salve-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? A palavra de Deus essa noite, ela vai falar sobre Jesus. A Bíblia vai nos relatar quando Jesus, ou seja, Jesus ele fazia milagre, Jesus ele fazia maravilha, Jesus ele operava grandes prodígios na terra, ou seja, e os discípulos naquela época, os discípulos observavam, ou seja, Jesus fazia as coisas, só que os discípulos não, os discípulos estavam com Jesus. Chegou um certo tempo que Jesus ele vai dar uma ordenança, Jesus vai falar para os discípulos entrassem no barco, ou seja, Jesus só tem compromisso com quem está no barco. Se você não está no barco, Jesus não tem parte contigo. A partir do momento que nós entramos no barco, é Ele que está no controle, é Ele que está no controle da sua vida, é Ele que está na direção da sua vida. Jesus fala para os discípulos, entre no barco, para que eu irei ali despedir as multidões. Enquanto Jesus ali estava ensinando, o que me chama a atenção nessa palavra, os discípulos estavam dentro do barco, Jesus estava ensinando a palavra, ou seja, Jesus estava ali fazendo milagres e maravilhas, as pessoas estavam ali para ouvir o Mestre, para ouvir Jesus Cristo, só que os discípulos estavam dentro do barco, ou seja, imagina os discípulos naquele momento, os discípulos andando, os discípulos no barco. A Bíblia vai dizer que ali, eu imagino no meu pensar, que os discípulos ali estavam pensando, eles estavam se maravilhando daquilo que Jesus havia fazido, daquilo que Jesus, aonde passava, algo teria que acontecer, aonde Jesus entra, algo vai acontecer. Jesus, quando ele entra, ele muda, Jesus, quando ele entra, ele cura, Jesus, quando ele entra, ele liberta, Jesus, quando entra, ele salva, ele dá vida,
vida onde não tinha vida. Eu não sei qual é a sua prova, eu não sei qual é a sua luta, mas eu sei de uma coisa: o Deus a quem eu sirvo é o mesmo Deus de perto, é o mesmo Deus de longe. Ele está aí te visitando, Ele está aí te tocando. Enacassori canta, Anamassori andalaia. Deus de poder e glória, o Espírito Santo de Deus, essa noite tem falado poderosamente no meu coração, porque Jesus ensinando os discípulos, andar com Jesus era fácil, ver Jesus fazer milagre também foi fácil. Eu quero ver os discípulos na fé, eu quero ver os discípulos andar com a própria mão, ou seja, os discípulos teriam que tomar uma decisão, os discípulos teriam que ter uma experiência própria, porque andar com Jesus é fácil, fazer o que Jesus fazia, aí os discípulos ficavam olhando, eles ficavam na teoria, vendo Jesus na prática fazendo. Só que tem um porém, vai ter tempo da minha e da sua vida, de que Jesus vai nos provar, Jesus vai ver o que tem no meu e no seu coração, para ver se nós estamos aptos para o reino de Deus, se nós estamos fazendo a vontade dele. E aí os discípulos dentro do barco, os discípulos não viram, ou seja, a Bíblia vai dizer que o barco estava no meio, o barco se movimentando, o barco estava sendo açoitado pelas ondas, ou seja, ali o barco estava longe, não teria mais como os discípulos sair. Se os discípulos voltassem, eles poderiam morrer afogados. Se os discípulos issem para frente, eles não poderiam mais chegar lá na frente, porque os discípulos ali estavam com medo. E a Bíblia vai dizer o quê? Que quando Jesus ele ensinava a multidão na praia, a Bíblia vai dizer que quando ele vai se despedir, a Bíblia vai dizer o quê? Que ele vai orar, ele vai para o monte falar com Deus. O que me chama a atenção é que a palavra de Deus vai falar: e foi Jesus a fim de orar sozinho ao cair da tarde. Ou seja, Jesus, ele tinha tempo para pregar a palavra, ele tinha tempo para fazer milagres e maravilha, e também tinha tempo de falar com Deus. Hoje muitas das vezes colocamos nossas coisas na frente de Jesus. O que você tem feito para Jesus? Qual é a sua prioridade essa noite? O que você tem feito para entrar na presença dele? Porque para entrar na presença dele não tem que ser de qualquer jeito, ele não aceita qualquer jeito. Nós temos que estar santificado, nós temos que estar purificado. Só que tem um porém: se Jesus está no meu e no seu barco, nós vamos passar, nós vamos naufragar, não, nós vamos atropelar, nós vamos cantar o hino da vitória, porque é fiel aquele que promete. Jesus tem que ser a âncora do meu barco, Jesus tem que ser a âncora do teu barco. Ou seja, se Jesus estiver no teu barco, eu digo, vai vir onda, vai vir levante, vai vir tribulação, mas Jesus fala: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ou seja, se Jesus ele veio, ele venceu o mundo, nós também iremos vencer. Eu não sei aonde a tempestade tem te assolado, eu não sei aonde o vento tem tocado, mas eu sei de uma coisa: o Deus que está no barco, ele é fiel para te guardar, ele é fiel para te fazer você ultrapassar, para você passar. Ou seja, os discípulos teriam que ter uma experiência com Cristo. Se você essa noite quer ter uma experiência com Cristo, a partir do momento que Jesus te coloca no meio, não tem para onde correr, não tem barriga me dói, não adianta você procurar o seu pastor, não adianta você procurar o seu vizinho, você está procurando quem? Jesus Cristo te colocou numa prova. Se ele tem te colocado numa prova, porque ele quer ver o que tem dentro do seu coração, ele quer ver o que você vai fazer, se você vai reclamar, se você vai murmurar, se você vai glorificar e exaltar o nome do Senhor. O que me chama a atenção é que Jesus ele foi orar sozinho à tarde, ou seja, ele tinha intimidade com o Pai. A Bíblia vai dizer que Jesus
Jesus se ausenta. Jesus poderia ter vindo, mas não. Jesus esperou o vento assolar, ele esperou o mar fazer com que as ondas batessem no barco, com que os discípulos ficassem ali com medo. Ou seja, no medo Jesus não operava. Na onde tem medo Jesus não vai. A partir do momento que nós somos provados, é para que nós venha tirar o medo, porque o medo vai impedir de nós vermos o sobrenatural com Cristo. Aleluia. E a partir do momento que Jesus ele vai, a Bíblia vai dizer que ele vai de tarde, ele vai orar à noite, e ele só vai fazer uma coisa nas madrugadas. Jesus ele só vai fazer uma coisa nas madrugadas, porque muitas das vezes você pode ter falado que está demorando. Jesus ele não tarda, ele vem na hora certa. É como aquelas mulheres que estavam ali com aquela reserva de azeite. A Bíblia vai dizer que as 5 eram prudentes e as 5 eram loucas. As prudentes buscavam, as prudentes oravam, as prudentes pagavam preço, mas as outras não, queriam fazer as coisas de qualquer jeito, queria no final fazer as coisas de qualquer jeito e tentar entrar no reino de Deus. Você sabe, Jesus ele é justo. Jesus ele não vai cobrar o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. A partir do momento que eu e você estamos numa prova, não adianta nós buscar em pessoas que não podem nos ajudar. Jesus ele estava provando os discípulos. Eles viam que para que os discípulos pudessem fazer a vontade dele, os discípulos estavam com ele, mas os discípulos não tinham uma experiência. Muitas das vezes Deus está querendo te dar uma experiência. Muitas das vezes Deus está te querendo no estreito, para ele ver o que tem dentro do seu coração. Enara canta, anamassori andalaia, mecassari anda condecácio, onemasso kenderaia. E a partir do momento que os discípulos estavam dentro do barco, eu imagino o desespero, eu imagino o medo, eu imagino, eles devem ter pensado que Jesus os abandonaria, que Jesus não ia voltar. Mas é nesse momento quando não dá certo, é nesse momento quando você vê que não está acontecendo, é que Jesus vem, é que ele vai fazer o sobrenatural na minha e na sua vida. A partir do momento que Jesus ele vem, a Bíblia vai dizer que ele vai andando sobre as águas, a Bíblia vai dizer que ele entra, a partir do momento que ele chega andando sobre os mares, a Bíblia vai dizer que os discípulos falam, é um fantasma, e tomados de medo gritando. Mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenham medo. A Bíblia vai dizer que Jesus ele fala, coragem, sou eu, não tenha medo, porque Jesus ele repreende o medo. A partir do momento que os discípulos estavam com medo, eles não viam ver o sobrenatural de Deus. A partir do momento que você está com medo, você não está apto para entrar no reino de Deus, porque o medo impede de eu e você receber o sobrenatural de Deus. A partir do momento que Jesus ele repreende o medo, a Bíblia vai dizer que Pedro ele olhou, ele não estava olhando com os olhos carnais, Pedro ele olhou com os olhos espirituais, ele olhou meio de perto e falou, opa, ali é o mestre, se é tu mesmo, Senhor, manda eu ir contigo sobre o mar. A Bíblia vai dizer o quê? Que Jesus fala, venha Pedro. A partir do momento que Pedro começa a andar sobre as águas, o que me chama a atenção é que quando Pedro olha para Jesus, ele anda. Quando Pedro anda, olha para Jesus, ele chega. A partir do momento que Pedro olha para as adversidades, ele olha para a luta, ele olha para o vento. A partir do momento que ele tira os olhos de Cristo, é aí que ele afunda. Você não pode tirar os olhos de Cristo. A partir do momento que você desvia para a esquerda, a partir do momento que você desvia para a direita, você está saindo dos caminhos dele. Quantos têm desviado? Quantos têm parado? Satanás está tentando calar a boca do povo, tentando fechar as igrejas, mas eu digo para ti, maior aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Muitas das vezes, irmão, você não tem mais força para orar. Muitas das vezes, irmã, você não tem mais força para buscar quando você buscava antes. Não deixa perder a primeira essência, não deixa perder o primeiro amor. O primeiro amor tem que estar quente em nós.
nós tem que estar ardendo. A Bíblia vai dizer que o fogo do altar não se apagará. Não deixa apagar o fogo, não deixa Satanás apagar o fogo. Coloca a lenha é o jejum, lenha é a oração, lenha é a palavra que vai fazer com que você fique forte, é a palavra que vai te alimentar. A palavra ela cura, a palavra ela liberta, a palavra ela transforma, a palavra que salva. A palavra ela purifica, só que tem um porém. Jesus chama eu e você para ter algo particular com Ele, ou seja, um relacionamento, uma intimidade. Se você quer o sobrenatural de Deus, você vai ser provado, você vai passar por luta, você vai passar por tribulação, mas tem um porém. Se Jesus estiver no seu barco, a prova ela tem um começo, a prova ela tem um meio, a prova ela tem um fim. Eu não sei aonde Jesus está te provando, eu não sei se você tem começado hoje, eu não sei se você tem acabado, mas eu sei de uma coisa: o Deus que aprova, Ele vai te aprovar também. O Deus que manda a prova, Ele vai te aprovar também. Se você permanecer firme, não desiste, não para. A partir do momento que Pedro tirou os olhos de Cristo, ele afundou. Não tire os olhos de Cristo, não deixe que o Satanás venha fazer com que você pare de caminhar. Glória a Deus. A Bíblia fala: mesmo com pouca força, não negaste o meu nome. Ou seja, Romanos 12:12 vai falar: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverar em oração. Ou seja, vai vir prova, vai vir luta, vai vir tribulação, mas tem um porém. Se você está firmado em Cristo, se você está firmado em oração, em jejum, em santificação, porque Cristo fala, porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Santificação é o que? Separado do mundo, consagrado para Cristo. Nós temos que ser diferente, nós temos que andar como Cristo andou, nós temos que ter a vontade dele na nossa vida, porque o Espírito Santo muitas das vezes não convence o homem do pecado. Sabe por quê? Porque muitas das vezes as pessoas estão em pecado oculto, pecado secreto, na iniquidade. Iniquidade é o acúmulo de pecado. Primeiro temos que renunciar para viver o evangelho de Cristo, para ter um particular com Jesus, para viver o sobrenatural. Nós temos que ter renúncia. Jesus ele cobra ele cobra você, para que possamos tirar o que tem tirado, o que tem te impedido de chegar com Cristo, o que tem te impedido de ter um relacionamento mais com Ele, o que tem te impedido de você contemplar a vida dele, o que tem te impedido essa noite. Jesus está me incomodando e falando para que você venha tirar. Quando Moisés ele entra, quando ele vê aquela sarça ardente, a Bíblia vai dizer que a sarça ela se consumia. A Bíblia vai dizer o que pegava fogo. Ali chamou a atenção de Moisés. A Bíblia vai dizer que quando Moisés ele entra, Deus fala: Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque aonde tu pisa é terra santa. Ou seja, Moisés havia entrado na presença de Deus de qualquer jeito, com as coisas mundanas. A sandália simboliza o mundo. O que você tem tirado, o que Deus tem te cobrado para que você arranque. Deus está te cobrando, faça aquilo que Ele manda, porque para você viver o sobrenatural com Deus, você tem que ter renúncia. A partir do momento que Pedro olhou para Cristo, a Bíblia vai dizer que Jesus é o consumador da nossa fé. A Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Imagine a fé de Pedro. Pedro andou sobre as águas. A Bíblia vai dizer que quando ele olha para o lado, quando ele afoga, quando ele cai cai nas águas, Jesus estende as mãos. Jesus estende as mãos e fala: homem de pouca fé, por que duvidou? Por que você tem duvidado do trabalhar de Cristo? Por que você tem duvidado quando Ele está te provando? Porque é fácil glorificar a Deus na bonança, é fácil adorar a Deus quando está tudo bem, quando a geladeira está cheia. Agora eu quero ver adorar a Deus quando não tem nada. Eu quero ver adorar a Deus quando está no deserto, porque deserto não mata crente.
crente, deserto faz formar o crente, deserto faz o crente ficar bem na presença dele, deserto faz o crente ter experiência. Se Deus está te colocando no estreito, se Deus está te colocando no deserto, é que Ele quer requerer algo de você, e a partir do momento que você passa a fazer a vontade dele, você começa a ser aprovado. E a partir do momento que Pedro, ele andou com Jesus, ele viu o sobrenatural de Deus. Imagina os discípulos: não vai, Pedro, é um fantasma, não vai, Pedro, você vai morrer. Mas não, Pedro, ele não deu ouvido à multidão, Pedro, ele não deu ouvido à voz de trás, ele deu ouvido naquilo que ele lembrou que é Cristo. Ou seja, muitas das vezes as pessoas não têm mais temor de Deus, não conhecem mais a voz de Jesus. Quantos aí perderam a essência? Quantos aí perderam o Espírito Santo? Não deixa que o Espírito Santo se afaste, não deixa que ele saia de ti. A partir do momento que você não sente mais a presença, volte a buscar ele. Em 2 Crônicas 7,14 fala: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei, sararei a sua terra. Ou seja, Deus quer mudar cativeiro, mas tem um porém, temos que pagar preço. Tudo na nossa vida tem preço. A salvação é gratuita, mas os galardão não. Nós temos que pagar preço, porque Jesus nos chamou para ser diferente. Sal da terra, luz do mundo. O que você está fazendo na vontade dele? Quais são o seu fruto? Porque a palavra de Deus fala que pela árvore se conhece o fruto. Se você está dando fruto na presença de Deus, é porque você tem agradado. Mas a partir do momento que as coisas não estão acontecendo, faça um autoanálise da sua vida, veja o que está faltando, veja se você busca Deus e quando você buscava antes, veja se você está com o mesmo temor que você tinha antes. Muitos estão perdendo a presença, muitos estão perdendo a falta do Espírito de Deus. Por quê? Por causa do pecado, por causa do pecado escondido, por causa do pecado de adultério. Quantos aí estão pregando e não vivendo? Quantos aí estão lendo a palavra de Deus, estão pregando a palavra, mas a vida está tudo torta? Jesus, ele cobra de mim, de você, renúncia, porque Jesus fala: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ou seja, Jesus fala de negar a nossa paixão, negar a nossa vida pecaminosa, negar a nossa carne, negar tudo aquilo que impede de eu e você ter um relacionamento com ele. Jesus está te provando, só que dê glória a Deus, dê aleluia, porque a prova tem o começo, a prova tem um meio, a prova tem um fim. Ou seja, os discípulos não viram, mas Pedro não. Pedro, ele olhou diferente. Pedro, ele quis ter um sobrenatural com Cristo, independente dele duvidou. Pedro, ele andou sobre as águas. Jesus quer ter um sobrenatural contigo. Saia hoje do seu comodismo, saia hoje do seu habitat, volte a buscar ele, deixa que o Espírito Santo fale no seu coração, porque a partir do momento que a Bíblia vai dizer no 32, e subindo ambos para o barco, o vento cessou. Ou seja, quando Jesus está no barco, o vento tem que parar. Quando Jesus está no barco, a prova tem que cessar. A partir do momento que fomos aprovados, automaticamente vai vir a bonança. Muitas das vezes Deus estreita, muitas das vezes Deus coloca no leito, muitas das vezes Deus faz com que a pessoa lá na frente quebra a cara para voltar ao primeiro amor. Quantos estão perdendo o primeiro amor? Enaka santeremakaia, eranamogenangasaya, ekanori canta, enamarogandalaia. Deus de poder e glória. Então, irmão, que essa palavra venha entrar no meu e no seu coração, que você venha receber, que você venha compartilhar, que você venha curtir, que você venha compartilhar para que outras vidas venham ser impactadas. Amém, irmãos? Agradeço a minha rica oportunidade e agradeço em nome de Jesus. Amém, irmãos?